resumidamente. A primeira é quando você observa os outros, a experiência dos outros, os erros dos outros, os acertos dos outros. E normalmente a gente aprende mais com os erros mesmo. A segunda forma é quando você vive as suas próprias experiências. Há vantagens e desvantagens nos dois casos. Quando você observa a experiência dos outros, você evita uma série de frustrações, certo? Eu não vou fazer igual ele. Olha ali, se deu mal, vai fazer igual, não faz sentido. Mas também, quando você não arrisca ter suas próprias experiências, você também se priva de ter algumas sensações que você só saberia se você vivesse. Mas eu acho que, em alguns casos, a gente consegue concordar que você não precisa viver uma experiência para saber que ela é ruim. Um objeto de metal na tomada, só para que ele aprenda que aquilo ali dá choque, é um risco muito grande. Você deixaria sua filhinha de 2 anos e meio atravessar uma avenida só porque ela já aprendeu a andar? Uma avenida movimentada, cheia de carro? Tem coisa que a gente deveria aprender pelo simples fato de a gente já ter sido avisado. Queria chamar a sua atenção ao primeiro verso nessa manhã, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu já usei esse argumento aqui em uma outra oportunidade, mas acredito ser importante voltar nisso. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 11. Depois de alguns exemplos da história de Israel, Paulo conclui a sua linha de pensamento da seguinte maneira: estas coisas lhe sobrevieram, falando de Israel, como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo quase que justifica, registrado para que a gente pudesse aprender, a gente que vai ter que experimentar o fim dos séculos, aqueles sobre quem o fim dos séculos está chegando. Há algo na experiência de Israel que não pode ser ignorado. E um dos problemas de Israel é que eles tinham a memória curta. É um tipo de amnésia que aleijava a fé deles. E eu fico me perguntando se alguns de nós não fomos infectados por esse tipo de doença, ou se nós não contraímos essa triste característica, uma amnésia que aleja a nossa fé. Quando nós desconsideramos o que Deus já fez por nós no passado, nós corremos um grande risco. E eu já disse isso a você, quando nós esquecemos o que Deus fez, a gente acaba esquecendo quem Ele é. O verso 11, Israel se esqueceu das obras e das maravilhas que o Senhor tinha feito. Nesse mesmo salmo, agora no 42, ele diz, depois de recapitular uma série de feitos da parte de Deus, introduzindo uma série de lambanças de Israel, ele diz assim: cedo o povo se esqueceu do que Deus tinha feito. Há um episódio registrado no livro de Êxodo. Pois bem, Paulo diz, nós temos um episódio registrado no livro do Êxodo que pode nos ajudar a compreender e a gente montar o quebra-cabeça aqui nessa manhã. Este episódio se dá logo depois da travessia do Mar Vermelho. Eles haviam atravessado o mar em terra seca e agora marchavam pelos corpos de um exército inteiro que havia sido dizimado pela mão do Senhor. Eles haviam experimentado nos últimos dias a libertação do êxodo, a libertação do cativeiro no Egito. Eles haviam, como eu disse, visto o mar se abrir, formando 2 paredes, atravessando a salvo. Viram um exército inteiro sendo dizimado. Mas 3 dias depois da travessia do Mar Vermelho, o suprimento de água estava chegando ao fim. E eles iniciaram o que eu chamo de o canto do corvo. Uma reclamação sem fim. Um ensaio de um coro que se arrastaria por 40 anos. Esse episódio é marcado aqui nos capítulos 7, o capítulo 17 do livro de Êxodo. No capítulo 15, nós temos, 3 dias depois da travessia do mar, nós temos o episódio em Mara, quando eles chegaram a um lugar onde as águas eram amargas e impróprias para o consumo,
e Deus resolveu esse assunto, mas esse é assunto para um outro dia. Depois vieram as 70 palmeiras, depois veio a prova do maná envolvendo a guarda do sábado, também assunto para um outro dia, e o episódio das codornizes. Mas o que mais me choca é a rebelião em Meribá. Verso 7 do capítulo 17 do livro de Êxodo, há uma pergunta aqui que a mim me incomoda muito. É a última frase do verso 7. Eles disseram assim: está de fato o Senhor no meio de nós ou não? Olha, essa pergunta a mim me incomoda. Eles tinham presenciado as pragas, eles ouviram o pranto das mães que perderam seus primogênitos na 10ª praga. Eles, inclusive, perceberam naquela noite de incrível terror, quando cada primogênito do Egito morre pela mão do anjo destruidor, eles perceberam que em Gósen, em sua terra, nenhum cão sequer rosnou. Eles viram 3 dias antes a nuvem se deslocar para sua retaguarda, impedindo o avanço do exército de Faraó. Eles andaram, como eu disse, em terra seca pelo meio do mar. Eles viram cavalos e cavaleiros sucumbirem ante a fúria do Senhor dos exércitos. Mas assim teria sido melhor se a gente tivesse ficado lá mesmo. Ainda assim, presunçosamente, eles questionam se Deus estava realmente no meio deles. Sinceramente, é um ato de profunda rebelião. Ela diz que a incerteza quanto ao futuro mexia muito com eles. E eu fico me perguntando se não se dá o mesmo conosco. Será que nós não deveríamos cuidar um pouco mais com a nossa ansiedade? Eles murmuraram contra o meio que Deus escolheu para os purificar. Maldito deserto, diziam. Mesmo tendo supridas as necessidades presentes, será que nós não estamos dispostos? Será que nós estamos realmente dispostos a confiar no Senhor quanto ao futuro? Será que a gente não sofre do mesmo tipo de ansiedade de Israel, receosos que a pobreza nos sobrevenha ou que os nossos filhos venham a sofrer? Alguns parecem estar sempre a antecipar o mal, ou aumentar as dificuldades que realmente existem, de modo que os seus olhos ficam cegados às muitas bênçãos que reclamam gratidão. Os obstáculos que encontram, diz Ellen White, em vez de os levar a buscar auxílio de Deus, a única fonte de força, separam-nos dele porque despertam inquietação e descontentamento. Ouça o que eu vou dizer aqui para você e ouça com muita atenção. A nossa ansiedade e o nosso temor, mas nos ofereceu socorro em tempo oportuno. É o próprio Jesus que diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Pedro quem diz na sua carta, na primeira dela, no capítulo 5, verso 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não disse que nós estaríamos livres do cansaço, mas ele prometeu descanso. Ele não disse que estaríamos livres de incertezas, mas ele prometeu assumir a nossa ansiedade e lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amigo, a exemplo do passado, a jornada até Canaã não promete ser fácil. E eu quero dizer a você, não acrescente desvantagens a si mesmo, você já tem muito com que se preocupar. A incredulidade é criminosa. E as nossas murmurações nos tornam vulneráveis em nossa jornada para a terra prometida. A gente tem que parar de reclamar. A gente tem que parar de ficar contando as mesmas histórias, as mesmas velhas histórias, como um disco furado numa vitrola velha. Isso não nos ajuda em absolutamente nada. Tanta murmuração nos torna vulneráveis, eu volto a dizer. Houve um episódio em Battle Creek que tornou muito amarga a experiência de Tiago e Ellen White. Ela escreveu mais tarde sobre isso, inclusive depois que seu marido já havia falecido, mencionando a amargura dele diante de ofensas e de injustiças e de julgamentos. E ela disse assim, registrado em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 614. O meu marido, diz ela, demorou-se sobre o passado e reviveu aflições que deveriam estar no esquecimento, em lugar de amargar-lhe a vida com lembranças inúteis. Ela chega ainda a dizer, na mesma página, que ele, Tiago, foi muito rigoroso com os que agiram injustamente contra ele, o que tornou. É possível que eu esteja falando para alguém nessa manhã, que esteja vivendo um momento de ansiedade, ou quem sabe amargando, ou quem sabe
algum ato injusto, me permita aqui falar em alto e bom tom a você, esqueça isso, meu amigo. Enquanto você abrigar esse sentimento de amargura por alguma coisa injusta que cometeram contra você no passado, você está tomando um veneno esperando que a outra pessoa morra. Você é o maior prejudicado. Deixa isso para lá. Há um conselho, e me permita ler isso para você. Ela escreveu uma carta. Tudo a gente resolve com a mensagem de texto e um emoticon. Eu acho que é muito válido quando a gente recebe uma carta de alguém que a próprio punho parou para escrever pensando em você. Ela escreveu uma carta a uma pessoa, uma carta pessoal. Nós não sabemos para quem. Mas ela diz assim: quando o irmão se acha sob a pressão de ansiedade mental, quando dá ouvidos às sugestões de Satanás, murmura e se queixa, um anjo ministrador é comissionado, mente incrédula. Você desconfia do Senhor e de seu poder para salvar perfeitamente. Você está desonrando a Deus por essa cruel descrença e causa a si mesmo muito sofrimento desnecessário. Eu vi anjos celestes cercarem protetoramente o irmão. Eles afastavam os anjos maus, olhavam com piedade e tristeza para você, apontavam para o céu, a coroa imortal e declaravam: aquele que quiser vencer precisa lutar. Ele escreveu para alguém isso e eu tomei para mim. Um anjo de Deus é comissionado para me ajudar com os meus pensamentos horrorosos, de murmúrio e de queixa. Às vezes eu nem falo, mas eu penso. E a Deus que sonda os corações e que conhece, Ele diz: precisa de ajuda. Esse infeliz precisa de ajuda. E manda alguém para proteger a gente contra a gente mesmo. Será que eu estou falando para alguém? Eu estou me preparando para falar um pouquinho sobre a ameaça que hoje as novas gerações precisam enfrentar contra uma tendência horrorosa de jovens que nem começaram a enfrentar a vida seja uma solução. Isso está muito mais forte do que a gente imagina. Mas aqui já vai uma dica. Deus está tentando. 8. Você sabe o que desencadeou essa reclamação? Você sabe o que desencadeou essa murmuração? No verso 8 nós vemos uma consequência direta dessa situação horrível, de eles perguntarem: de fato está o Senhor no meio de nós? No verso 8 diz: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Os cansados, os que tinham ficado para trás na caminhada, não acompanhando os passos dos demais, foram presas de um ataque covarde do inimigo, os amalequitas. E eu quero dizer a você, é muito arriscado você ficar para trás. É muito arriscado você não acompanhar o passo dos demais. É muito arriscado você andar desgarrado do rebanho. Você sabe, aqueles que ocupam as posições mais altas na cadeia alimentar, eles quando vão caçar, como os leões, os felinos, quando eles vão caçar algum tipo de animal no seu habitat natural, você sabe, eles têm um jeito todo especial de agir, assim, desfilando, exibindo as suas habilidades. Eles ficam à espreita, precisa ser surpresa. Eles identificam naquela manada, naquele rebanho, a presa mais vulnerável. Eles conseguem identificar quem está doente, quem está mais cansado, quem está mais no ataque. E aí, quando eles de fato dão um bote, eles tentam isolar a presa do grupo. Quando eu digo é muito arriscado a gente ficar para trás, eu estou dizendo que a igreja tem adotado um ritmo para ajudar o seu corpo, a sua comunidade, a encontrar. Umas das propostas que são aqui feitas são quase que opcionais. Não, isso aí não é para mim, não é muito meu perfil, eu não estou gostando muito desse negócio aí. Não, eu vou, sabe? Como se a igreja fosse um tipo de restaurante, você abre o menu e diz o que me agrada e o que não me agrada. Muito cuidado, não fique para trás, não perca o passo do rebanho. Não perca o passo. Quem eram esses infames que atacaram a retaguarda de Israel? Quem eram estes homens? Eram os amalequitas. Eles não desconheciam o caráter de Deus e nem a sua soberania. Mas em vez de o temerem,
puseram-se a desafiar o seu poder. Deus fez uma promessa aqui nesse capítulo 17. Eu vou exterminar eles da face da terra, porque esse ataque foi um ataque muito covarde. Os prodígios operados por Moisés diante dos egípcios foram assunto de zombaria para o povo de Amaleque. E os temores das nações circunvizinhas eram ridicularizados. Eles fizeram um juramento pelos seus deuses de que destruiriam os hebreus, de modo que nenhum escapasse. E eles se vangloriavam de que o Deus de Israel seria impotente para lhes resistir. Eles não haviam sido ofendidos pelos israelitas, por aqueles andantes no deserto. Eles não foram ameaçados por eles. O seu assalto não foi motivado por qualquer provocação. Foi para manifestar o seu ódio e desconfiança para com Deus, que procuraram destruir o seu povo. Eu vou dizer para você, às vezes é assim, meu amigo. E quero me referir especificamente a esse grupo que está aqui no meio. Às vezes o ataque do inimigo é motivado pelo simples fato de você ser uma joia preciosa aos olhos de Deus. Às vezes o ataque do inimigo é pelo simples fato de você ser fiel. Às vezes o ataque do inimigo é pelo simples fato de você receber a consideração especial do Deus que te criou e daquele que salvou e redimiu sua alma. E às vezes o inimigo ele ataca para manifestar o seu ódio contra o povo de Deus. Quando, porém, os homens de Amaleque caíram sobre as cansadas e indefesas fileiras de Israel, eles selaram a sua sorte como nação. Os cuidados de Deus estão sobre os mais fracos de seus filhos. Ato algum de crueldade ou opressão para com eles deixa de ser notado pelo céu. E nas palavras de Ellen White, sobre todos os que o amam e temem, sua mão se estende como uma proteção. Cuidem os homens para que não firam aquela mão, pois que ela também maneja a espada da justiça. Trocando por miúdos, deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Mexeu com você, mexeu com ele. Nas palavras da serva do Senhor, a mão do poderoso Jeová é colocada em forma de proteção sobre aqueles que o temem. E se alguém se atrever a ferir você, fere a mão que está protegendo. E ela faz um alerta: estes que ofendem os filhos de Deus desconhecem que eles feriram a mão que também maneja a espada da justiça. Mexeu com você, mexeu com ele. Às vezes, e como eu disse no início, nós temos que aprender com o exemplo dos outros. E nesse caso, há uma clara segurança em relação ao propósito de Deus e manter você seguro sob a proteção dele. No verso 9, repare. Ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. E amanhã eu vou estar no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Diz o verso 10, fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Agora, repare o verso 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Perceba, Israel toma a sua posição na batalha. Homens foram escolhidos de cada tribo. E agora Moisés sobe ali numa colina. Com os braços erguidos, ele segura o cajado, símbolo do poder de Deus e de sua fraqueza. E ele percebe que enquanto seus braços permanecem erguidos, o exército de Israel prevalece na batalha. Mas quando pelo cansaço ele abaixa os braços, os inimigos adquirem vantagem. Então, o que acontece? Arão e Ur, um de cada lado, sustentam Moisés por horas até o final do confronto, assegurando assim a vitória do exército do Senhor. É aqui que eu quero chegar. A gente está no meio de uma batalha. E a gente precisa combinar o esforço humano, a força divina. A gente entendeu há alguns meses atrás que vocês precisavam de ajuda. Nós entendemos há alguns meses atrás que vocês precisavam de ajuda, que algumas das batalhas que vocês têm travado, vocês não dariam conta sozinhos, assim como Moisés não deu conta sozinho naquele dia e ele precisou de auxílio. E aí tomamos uma iniciativa. Normalmente na igreja as coisas funcionam assim, nós temos uma ideia, e aí a gente vem com a nossa ideia, a gente conversa com as pessoas que poderiam estar envolvidas, e aí a gente vem aqui na frente e diz o seguinte: temos uma ideia, e nós vamos fazer isso aqui, ó. E aí a gente lança para a igreja.
E a gente espera que a igreja ofereça um tipo de resposta, e a igreja se engaje, a igreja vai atrás, e aí a gente faz isso, porque um dia alguém teve uma ideia. Mas essa ideia foi diferente. Desde setembro, quando uma ideia foi concebida, a gente pensou o seguinte: não, nós não vamos falar para a igreja dessa vez. Nós vamos fazer, e depois a gente revela para a igreja o que a gente já fez. Nós vamos inverter a lógica dessa vez. E aí, fizemos 2 listas. Certo? Uma lista é formada por gente que hoje está com um coraçãozinho, com um bonequinho virado para cima. Assim. E a outra lista, a gente pensou, vamos chamar alguns para a batalha. Não vai ser todo mundo, mas vai ser alguns. E nessa de escolher, do lado de cá, quem ia ficar com o bonequinho com a mão para cima e quem ia receber o bonequinho ajoelhado do lado de cá, é lógico que algumas pessoas não estão nem numa lista e nem noutra. Porque isso, de fato, é a primeira edição de uma iniciativa. E pode ser que, numa próxima ação, nós vamos agregar a este exército de intercessores outros pais, outras mães, outras pessoas. E pode ser que surjam no meio de nós algumas pessoas novas que precisam ser alvos das nossas orações, e aí eles vão constar agora nessa lista, num próximo passo, num outro momento. E é por isso que alguns não estão com nenhum bonequinho, nem ajoelhado e nem com a mãozinha para cima. Mas eu vou dizer para você, essa é apenas uma ideia. E essa ideia, ela vai ter seus desdobramentos, ela vai ter uma outra edição, mas essa ideia, ela foi concebida pelo simples fato de a gente achar que algumas das suas batalhas você precisaria de um auxílio e você precisaria de um reforço. Pois bem, hoje é o dia de a gente revelar quem esteve envolvido nas suas batalhas nos últimos meses. A gente não tem a mínima ideia das coisas que foram evitadas pelas orações dos intercessores. Eu posso citar, por exemplo, um caso onde um acidente grave aconteceu, com uma força de neve, um trânsito horrível, condições climáticas plenamente desfavoráveis, onde 2 vidas foram poupadas num grave acidente. Esse foi um caso. Certamente, alguém estava orando por essa alma que foi salva, a chance que foi oferecida, a manutenção de uma vida, alguém estava orando. Alguém orou naquele dia, alguém estava orando nas últimas semanas. Só que existem outros problemas e outras ameaças que nós desconhecemos e que foram evitadas. Quem sabe um dia o Senhor nos diga o que Ele fez, o que Ele evitou. Nós temos orado porque nós entendemos que o mundo em que nós vivemos hoje, onde se dá o campo de batalha, e onde no seu coração a disputa pelo controle de sua vontade, a influência que é exercida para você tomar as suas escolhas, nós nos unimos em oração e intercessão porque nós entendemos que alguns de nós precisam ter os braços sustentados para que a batalha seja vencida. Neste episódio em Israel, ou você acha realmente que o poder de Deus sobrenatural, que abriu o mar e fez o que fez, não poderia ter dado uma força adicional a Moisés naquela colina para que ele ficasse ali durante o dia inteiro com as mãos erguidas para cima? Deus poderia ter feito isso. Deus também não poderia ter dizimado o exército de Amaleque assim, no abrir e piscar de olhos, como ele já tinha feito em outras vezes, como ele ainda iria fazer no futuro. Poderia ter feito, mas Deus às vezes ele faz as coisas de um jeito porque ele quer ensinar algumas lições. E uma das lições que nós aprendemos com esse episódio é: nós estamos em apuros e nós precisamos de alguém que interceda por nós. Nós estamos em apuros porque temos defeitos, nós estamos em apuros porque fomos concebidos em defeitos, nós estamos em apuros porque o ambiente está comprometido, nós estamos em apuros porque estamos sob forte ataque do inimigo, nós estamos em apuros porque a nossa mente está confusa, nós estamos em apuros porque somos inexperientes, nós estamos em apuros porque somos imaturos, nós estamos em apuros porque a nossa vontade, ela sofreu desgaste, a nossa vontade não é boa, nós estamos em apuros. Então, no meio dessa batalha, nós precisamos de alguém que interceda por nós, semelhante a Moisés. Só que mesmo os
aqueles que intercedem, eles precisam de auxílio. Hoje aqui, meu amigo, eu quero que você conheça o seu Arão e o seu Ur. Eu quero que você conheça aqueles que sustentaram os teus braços nas batalhas que você estava travando, algumas delas até inconsciente. E eu queria que eles fossem até você agora. Eu queria que eles abordassem você agora. Eu queria que você tivesse nesse momento a identidade do seu intercessor revelada. E eu queria que vocês tivessem um minutinho juntos aqui agora. Aos demais, e podem ir. Eu tenho o meu também. Aos demais, eu quero que você contemple. Contemple, porque é possível que o seu filho tenha sido adotado por alguém nos últimos meses. É possível que alguém tenha se unido a você nessa batalha. E eu queria que você olhasse com muita consideração para o intercessor do seu filho, do seu sobrinho, do seu amigo. Eu queria que você percebesse nesse gesto que alguém dobrou os joelhos por você nas madrugadas. Alguém colocou o seu nome nessa caixinha que a gente ora aqui todo sábado. Alguém no culto em casa, na família, clamou por seu nome. Essa pessoa te mandou cartinhas, essa pessoa deixou a você um presentinho. Devido ao tráfego, alguns ainda não foram abordados. É possível que por algum acidente, quem sabe um pai de oração não possa ter vindo à igreja. Se isso aconteceu, não se preocupe, essa revelação será feita em algum momento. Mas eu queria que você pegasse o seu filho de oração agora e você se espalhasse aqui na igreja. Eu queria que você tivesse um momento de oração com ele. As orações silenciosas que você fez nos últimos meses, agora ela vai ter um sotaque. Ela vai ter uma voz. I want you to get close to your son or your daughter that you've been praying for, or if you're the son or the daughter, for you to get close to your intercessor. Vocês pegaram? Mentira. Depois eu vou gastar um tempinho com você. Deixa eu coordenar ele aqui. Uma coisa que eu criado. Não sei o que foi mais difícil. Orar por você ou não deixar o noivo revelar? Sim, galera. Vocês, né? Yasmin? Esse seria o momento. É bonito isso aqui, a quebra do protocolo, This is beautiful. a quebra da formalidade. O espírito de intercessão marca uma igreja reavivada. Nós movemos o braço do Onipotente em intercessão ao longo dos últimos meses. Eu quero dizer aos pais que tiveram seus filhos adotados por outros, nós estamos comprometidos com o bem-estar, a salvação deles. Nós precisamos unir os nossos esforços. E graças a Deus por isso.
fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Anjos me guardam, sim, anjos velam por mim. Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro, sou, ó Pai, eu creio sim. Sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução. Cabo direção, alguém de joelhos com... Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. De perigos que eu não posso ver, creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Às vezes a gente subestima o papel e o poder da oração. Quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos Jesus gastando muito tempo em oração, sendo perfeito, sem pecado, sentia a necessidade do auxílio divino todos os dias e buscava o Pai em oração. Eu fico imaginando nós, com todas essas desvantagens, como podemos negligenciar essa ferramenta. Os discípulos que oravam, percebendo a vida de Jesus, chegaram a dizer para ele: ensina a gente a orar. Porque ele orava de um jeito diferente, numa intensidade diferente, numa frequência diferente. E eu tenho a impressão de que as orações feitas nos últimos meses e essa cadeia de intercessão, eu fico imaginando o poder que não foi derramado sobre os filhos de Deus nos últimos meses e as batalhas que os anjos poderosos do Senhor não travaram em nosso favor, simplesmente porque nós tínhamos algumas dezenas de gente ajoelhada todos os dias, pela manhã e à noite, intercedendo por esse grupo especial aqui. Eu quero terminar dizendo a vocês: essa igreja está comprometida com a salvação de vocês. Essa igreja está comprometida com o processo de salvação de vocês. Nesse mundo egoísta, onde cada um tem que fazer o seu, porque senão é melhor eu cuidar de mim, porque ninguém vai cuidar de mim. A igreja vai na contramão dessa cultura atual e ela diz o seguinte: você tem que cuidar de si, mas também tem alguém cuidando de você. Eu queria dar aqui uma palavra de um sermão de hoje.
ela não precisa ser interrompida, porque o programa de hoje revelou. Eu queria dizer a você que aqueles que intercederam por você, aquele que orou e suplicou em seu favor, pode te ajudar daqui para frente. Não agora de forma velada, mas porque nós não poderíamos nos responsabilizar espiritualmente por estas almas, porque nós não poderíamos nos tornar pessoas de confiança para oferecer um conselho ou quem sabe ouvir uma queixa, porque nós não poderíamos criar essa rede de intercessão, ajudando e auxiliando pais e mães no processo de educação e de salvação de seus filhos. Por que agora? Pedindo para que o Senhor possa derramar seu poder sobre nós e que nenhum de nós deixe esse lugar hoje duvidando de que alguém não se importa por você. Vamos levantar para a gente orar. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, nós temos que aprender com a história de Israel, nós temos que aprender com a experiência de outros. Nós precisamos nos valer das dores e dos sucessos de outras pessoas para a gente ter uma vida ainda mais alinhada, de acordo com a Tua vontade. Eu não sei a extensão, a profundidade dos efeitos das orações dos últimos meses, mas eu sei que precisamos crescer e amadurecer na experiência com Deus. O Senhor conferiu à igreja a autoridade à exortação, ao conselho, à instrução. Por favor, Pai, que a iniciativa tomada há alguns meses, revelada hoje, possa revelar em seus desdobramentos uma igreja mais forte, mais adquirindo uma experiência real com Jesus Cristo, reavaliando suas práticas, seus desejos, suas vontades e suas decisões. Eles precisam de ajuda nos relacionamentos deles. Alguns sofrem uma tremenda pressão na escola, alguns deles sofrem uma tremenda pressão dentro de casa, presenciam coisas que não deveriam. Quem sabe alguns deles estejam até desalentados, sem saber direito como falar com o Senhor. Alguns, quem sabe, há muito tempo sem ter uma conversa franca com o Senhor, escondem seus sentimentos. Por favor, Pai, desperta em Tua igreja o reavivamento da primitiva piedade, que foi marcado pela intercessão e pela preocupação, onde cada um se preocupava com o outro, compartilhava de suas bênçãos. Isso marcou a igreja apostólica, e eu te louvo pelo que eu vi na igreja brasileira de Dallas aqui nessa manhã, pela presença dos teus filhos, pela forma como eles te adoraram e também pela troca de afeto e ternura manifestada aqui na revelação destes intercessores hoje pela manhã. Que possamos nos tornar referências e exemplo ao rebanho, que possamos auxiliar os teus planos para a salvação e que nenhuma alma se perca para a tua glória, Pai. Por favor, despeça-nos com a tua paz, que a tua bênção nos acompanhe hoje nas nossas atividades, nos nossos compromissos e especialmente nesse teu dia sagrado, que nossa alma seja refeita pelo teu Espírito. O Deus que descansou de sua obra criadora, o Deus que respeitou o sábado em sua obra redentora, esse mesmo Deus possa agir em nós, conferindo-nos as mais ricas bênçãos reservadas para esse dia. Por favor, ouve a nossa oração, ouve a nossa prece. Nós a fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.